O sentido da lei. Galera, sejam bem-vindos ao canal Louco da Teologia. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante. O sentido da lei. Talvez, quando nós falamos sobre essa frase, possa surgir muitas dúvidas. E uma das principais é: mas a lei não foi abolida? Bom, depende do que é lei nesta pergunta. Se lei for a lei que Deus nos mandou obedecer, que é amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não. Cristo não veio para abolir essa lei, até porque Ele é Deus, e se Ele viesse abolir, Ele não teria o motivo de ter nos mandado obedecê-la. Agora, se essa lei que a pergunta se refere for a lei sacerdotal levítica, sim. E por quê? Porque o sacerdócio eterno de Deus é muito maior do que o sacerdócio levítico. Para a gente conseguir entender, primeiramente nós temos que falar algo muito interessante. Desde o Antigo Testamento, profetas como o próprio profeta Samuel, nós entendemos ali que para Deus o que interessava não eram os sacrifícios em si, os rituais. É muito mais importante a obediência a Deus e uma vida santa com Ele do que propriamente códigos e regras. Então, nós temos que entender que desde o início o que Deus quis são pessoas, ou seja, a sua criação, adorando a Ele em todo instante, através das suas atitudes, falas, pensamentos e etc. Nós temos que entender também uma outra coisa. Os 10 mandamentos dados em Êxodo 20, eles na realidade são uma tipificação do que seria a lei perfeita. Aquilo era um símbolo que tipificava a plenitude, a verdadeira forma da lei. Jesus, em um dos seus mais famosos sermões, disse: "Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumpri-los." Quando nós vamos analisar a palavra grega original para cumpri-los, nós encontramos o verbo plerosai. E o que é este verbo plerosai? Ele significa literalmente completar, dar o sentido de algo ou alguma coisa. E também nos é dito que Jesus, quando ensinava, tinha autoridade, algo que não se via nos rabinos, dos fariseus, tanto fariseus quanto saduceus, quanto essênios e etc. Quando nós vamos ver essa palavra também no grego original, está escrito exousia, que praticamente significa ter poder espiritual ou terreno sobre algo ou alguma coisa. Isso mostra a divindade de Cristo. E isso também, obviamente, mostra que Cristo, sendo o autor da lei, ele poderia dar o verdadeiro sentido dela, que o ser humano perdeu ao longo do tempo. Naquele contexto, naquela época, muitos judeus acreditavam que a lei era uma forma meritória de se alcançar a salvação. Só que o que Jesus Cristo ensinou é que é totalmente o contrário. Primeiro você é salvo, redimido por Deus pela sua graça redentora, através da sua obra sacrificial, e depois você é apto para conseguir obedecer a Deus. Então Deus, tendo esse poder, quando Ele veio para a Terra, Ele deu o real sentido da lei. O sentido da lei são códigos, não são regras, mas sim ter uma mente, um coração que ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Também é importante nós dizermos que a função da lei ela é eterna. A função da lei é mostrar o pecado. A função da lei é nos mostrar aquilo que não agrada a Deus. Nesse sentido, nós podemos considerar toda a Bíblia como a lei e não só a Torá, não só os 10 mandamentos.
Então, no sentido de obediência e vida santa com Deus, essa lei não foi abolida. Apenas devemos mencionar que a lei ela teve a sua plenitude, ou seja, a gente tem que entender que os 10 mandamentos, como eles eram um símbolo, então tinha, por exemplo, o mando da guarda do sábado e etc. Mas aquilo tinha um motivo, aquilo tinha um porquê. Entretanto, quando Deus nos deu o pleno significado da lei, nós entendemos naturalmente e até sobrenaturalmente que a lei é muito mais do que isso. É um estilo de vida que não para nem se limita a guardar um dia, não se limita a ir ao templo um dia da semana. Não tem nada a ver. Como foi dito, o importante e a verdadeira lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa importante que nós devemos lembrar é o seguinte: através de alguns escritos do apóstolo Paulo, nós conseguimos entender que a lei ela mostra o pecado e isso pode nos despertar a vontade de pecar. Tudo isto por quê? Porque graças ao pecado inicial de Adão, toda a humanidade foi corrompida. Isso significa que nós não conseguimos obter mérito para a vida eterna através de obediência à lei, porque nós não conseguimos obedecer à lei. E no caso dos judeus era até pior. Eles, além de não terem e não entenderem o real significado da lei naquela época, eles ainda achavam que iam obter a vida eterna através da lei. E isso sem falar do Talmud, da Mishnah, da Guemará, que são outros códigos criados pelos rabinos para você conseguir atingir a salvação. E ali tem coisas absurdas, coisas que ninguém consegue nem acreditar até os dias de hoje. Então, como que nós conseguimos viver uma vida plena com Deus de obediência a Ele? Apenas através da crença de que o próprio Deus encarnou e através do seu sacrifício divino e messiânico, nós conseguimos acabar com a prisão do pecado em nós, podemos ser livres para obedecer. Também é importante nós entendermos que não é a lei que causa o pecado. A lei é santa, justa e boa. Entretanto, nós, quando não confiamos em Cristo, não temos como obedecer a isso. Outra coisa importante também, a lei ela serve para ensinar, redarguir, corrigir e exortar todo homem de bem. Então, até hoje, ela cumpre a sua função. Ela não é mérito para a salvação. Ela não te leva a ser salvo, mas ela molda o seu caráter. É por isso que a Bíblia é a palavra viva de Deus, porque até hoje, por meio dela, Deus demonstra também o seu poder. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham sido edificados. Fiquem com Deus. Abraços. Não se esqueçam de comentar se vocês tiverem alguma dúvida. Se inscrevam no canal. Também curtam a nossa página no Facebook e no Instagram. Vai ter novidades, eu prometo. E é isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.